A paz do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que devemos orar ao Senhor Deus e esperar com paciência. Hoje, na mensagem bíblica, vou falar um pouco de Abigail. Quem foi Abigail? Abigail era esposa de um rico fazendeiro chamado Nabal. Ele era proprietário de grandes rebanhos de ovelhas, grandes rebanhos de cabras e vivia nas proximidades do Carmelo, em Maom, lugar não muito distante do deserto do Parã. Ali, os pastores de Davi travaram um contato com os pastores de Nabal. Por quê? Porque eles necessitavam de alimentos, né? Então Davi soube que existia ali um homem muito rico e ele então viu a possibilidade de pedir ajuda em termos de alimentos para o seu povo, para os seus homens. Acontece que Nabal ficou encolerizado e acabou afrontando Davi diante de seus próprios mensageiros quando lhe foi feito essa solicitação, esse pedido de ajuda, e negou qualquer tipo de apoio. Evidentemente que Davi acabou esquecendo o lado espiritual e deixou a carne agir, e se sentiu irado com a resposta negativa de Nabal. E isso causou grande descontentamento em Davi, e Davi logo resolveu juntar 400 homens para ir de encontro a Nabal e acabar de vez, não só com Nabal, mas com a vida de todos que lá residiam, como empregados, servos, servas, família, disposto a não deixar sequer uma criança sobreviver. E tão logo Abigail soube desse infortúnio, Abigail então colocou em prática a sua sabedoria, né? E como a tropa de Davi dependia dessa ajuda de alimentação, dessa ajuda alimentar, ele não gostou da resposta, né? E foi de encontro a Nabal. Uma resposta dura que Nabal deu a Davi, para ele foi uma grande afronta, né? E a reação de Davi não seria diferente. Foi bem carnal, como eu disse, né? E uma reação contrária aos ensinamentos, à vontade do Senhor nosso Deus, aleluia. Mas a prudência de Abigail, a sabedoria de Abigail, é que mudou essa história. Ela, além de prudente, sábia, era uma mulher dotada de sabedoria, era uma mulher dotada de beleza física, né? E ao tomar conhecimento desse terrível acontecimento, dessa ameaça à sua casa, à sua família, à sua gente, ela então resolveu agir com prudência. E o que ela fez? Ela evitou esse grande massacre. Mas de que forma? Abigail deu uma lição para todos os seres daquela época e para todos desta nossa época contemporânea. Ela deu um exemplo para todos que servem a Deus, para que nós possamos saber agir nos momentos de crise, nos momentos de ameaça em nossas vidas. Abigail era diligente e, conforme eu disse, ao saber do acontecimento que estava arquitetado por Davi contra seu esposo e sua casa, Abigail atuou de forma rápida, de forma eficiente. O que ela fez? Ela preparou uma carga de cereais, frutas, vinhos e os colocou sobre alguns jumentos. E os levou a Davi
em sentido contrário. Davi vinha com os 400 homens, ela ia com os jumentinhos e os alimentos. Então, quando ela se deparou com o rei Davi, o que ela fez? Ela foi muito, muito sábia, um caráter conciliador. Davi, com fúria, cavalgando com seus 400 homens, e ao estar de encontro frente a frente com o rei Davi, Abigail exortou Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, pois Deus haveria de julgar seus inimigos. Né? E deu resultado. Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto, fossem anuladas pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. E aí ela conseguiu, então, reverter a situação, poupando os seus da ira de Davi. Bom, Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro, violento, e tanto que uma semana depois que Abigail contou-lhe o fato, o que acontecera, ele foi punido por Deus. Ele acabou morrendo. Mas Abigail não sabia que ela estava pretensa a se tornar esposa do rei Davi. Isso mesmo. E ela se tornou esposa do rei Davi a pedido do próprio rei, que viu nela uma mulher de Deus, uma mulher sensata, humilde, sábia, prudente, de boas relações, e que protagonizou um exemplo marcante para seus servos, suas servas, em todo o mundo ao longo dos séculos também. Viúva de um homem irascível, que foi Nabal, que era bem sucedido, mas é aquilo, não adianta apenas o material. Ele era um homem rico, bem sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo, um insensato no relacionamento humano com a própria esposa. E Abigail, nessa altura do campeonato, jamais imaginaria se tornar esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. E foi o que aconteceu. O Deus de Davi, minha gente, é o nosso Deus, irmãos. É o nosso Deus que provê tudo para que os que nele confiam e esperam. Então, Abigail se casou com Davi. Percebem? Como Deus age, o agir de Deus. Percebem que não adianta você querer do seu jeito, pois Deus sabe como, quando, onde, por que lhe dar algo, se você necessitar. Então entreguemos os nossos problemas, as nossas adversidades, os nossos anseios e expectativas nas mãos do Senhor, nosso Deus. Glórias a Deus, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Até o próximo encontro.